Oi, alunos, tudo bom? Então, dando sequência ao capítulo 20, Vida Urbana Moderna. Aquecendo. Observe a imagem e reflita sobre ela. Pensando na imagem, podemos dizer que as populações estão sempre em equilíbrio? Muito bem, então mãos à obra. Há um grupo de indivíduos de mesma espécie, limitados a um certo habitat, denominamos população. Cada população mantém o equilíbrio entre seus componentes e o habitat que ocupa. Novos organismos passam a integrar uma população pelo nascimento e imigração. Porém, uma população pode diminuir pela morte e emigração. O tamanho de uma população é mantido pelo equilíbrio desses fatores. Tais características de uma população recebem o nome de taxas quando estão relacionadas ao tempo. Então, por exemplo, a taxa de natalidade, ela é o número de nascimento em 12 meses, em um ano. Então, observe aqui, quando em uma população a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, excluindo-se as migrações, seu crescimento é denominado vegetativo. A densidade da população. A relação entre o número de indivíduos e a área por eles ocupada. É valioso saber a densidade de uma população, porque a adaptação de uma espécie em um ecossistema reflete na sua densidade. Então, a densidade ela é igual ao número de indivíduos, da população, dividido pela área ou o volume. A taxa de variação da densidade é a densidade dividido pelo tempo. Então, por exemplo, em 1985, nós tínhamos 1.200 bugios numa área de 5.000 metros quadrados. Já em 1995, existiam apenas 700 bugios numa área de 5.000 metros quadrados. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos a última data, menos a primeira. Então, a densidade dividida pelo tempo. Então, você pega 700 bugios que existiam em 1995, menos a quantidade de bugios que existia em 1985. Então, 700 menos 1.200, então houve um decréscimo de menos 500 bugios. Em quanto tempo? 95 menos 85, 10. Então, menos 500 dividido por 10. Então, nós temos uma taxa de diminuição de menos 50 bugios ao ano. Então, essa é a taxa de variação da densidade. É importante saber que cada espécie tem um potencial de aumentar numericamente, desde que supere os obstáculos do meio ambiente. Este, por sua vez, oferece certa resistência ao aumento do número de indivíduos, isto é, um conjunto de fatores, que são eles o alimento disponível na natureza, competição com outra espécie pelo mesmo alimento, predadores, clima, etc. Então, existe um conjunto de fatores que costumam impedir o crescimento sem limites e, por isso, o esgotamento do próprio meio ambiente. Então, o meio ele resiste ao aumento da população de determinados indivíduos. O que aconteceria se reduzíssemos muito uma população de predadores para aumentar o número de suas presas? Sem seus predadores naturais, provavelmente a população de presas aumentaria tanto que esgotaria o alimento, morrendo de fome, ou, enfraquecida, tornar-se-ia mais vulnerável aos parasitas e outros predadores. Se, naturalmente, o equilíbrio das populações é mantido por leis muitas vezes complicadas,
O resultado da interferência humana nem sempre tem sido satisfatório, principalmente quando não há um estudo prévio. São muitas as intervenções negativas no equilíbrio das comunidades. Um exemplo foi a tentativa de erradicar a piranha nos açudes do Nordeste, quando o homem introduziu o voraz tucunaré. A reprodução desse peixe foi tão intensa que exterminou as piranhas e outros peixes que serviam de alimento para muitos habitantes. Bilhões de habitantes. É bom lembrar que até o ano de 1750 a população humana mundial não passava de 1 bilhão de habitantes. De 1750 a 1850, a população da Europa, por exemplo, duplicou em número. Um dos fenômenos foi a introdução de novos alimentos, como milho, a batata, etc., trazidos de outros continentes pelos navegantes. Nessa época, o desenvolvimento tecnológico da Revolução Industrial provocou o desemprego de milhares de trabalhadores, mas os novos métodos agrícolas levaram a um aumento fantástico na produção de alimentos do campo e a uma redução de seu preço, permitindo assim o aumento do número de filhos em cada família. Uma das maiores invenções que permitiu o aumento da população humana foi a vacina, que anualmente preserva milhões e milhões de vidas. Edward Jenner, médico inglês, foi o descobridor da vacina contra a varíola. Albert Sabin criou a vacina contra a poliomielite ou paralisia infantil, usando o vírus atenuado e aperfeiçoando esta vacina, desenvolvida um ano antes por Jonas Salk. Todavia, foi Louis Pasteur que, com suas pesquisas sobre micro-organismos patogênicos, promoveu o espantoso avanço na asepsia de ferimentos e cirurgias, descobrindo e ensinando como evitar infecções. A partir da segunda metade do século XIX, outras descobertas foram feitas, como o conhecimento mais detalhado da circulação sanguínea, a anestesia para todos os tipos de cirurgias, os raios-x, etc., impulsionando a medicina, não só reduzindo a mortalidade infantil, como também aumentando a sobrevida dos enfermos e a expectativa de vida, inclusive pela descoberta do antibiótico por Alexander Fleming. Todas as populações crescem lentamente no início e depois de adaptadas, atravessam um crescimento explosivo, aumentando vertiginosamente. Todavia, a resistência do meio acaba levando a população ao equilíbrio. O número de nascimentos é igual ao número de óbitos. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 50 anos, a população mundial alcançará 9,3 bilhões de habitantes. O futuro do planeta. Um programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA, divulgou em 2002 um relatório que prevê a destruição e o esgotamento de 70% da superfície terrestre em 30 anos, principalmente se o ritmo de exploração desenfreada continuar nos moldes atuais. Então foi feito esse estudo lá, foi apresentado em 2002 esse estudo, dizendo que em 30 anos, 70% da superfície terrestre estaria destruída. Então estamos próximos disso, tá? Então, segundo esse estudo, por volta de 2032, 70% da superfície terrestre, continuando, esse ritmo acelerado de exploração, 70% da superfície vai estar destruída. Há que se preocupar com a mineração, com a abertura de estradas, com o revestimento impermeável de asfalto e concreto nas cidades. Com a industrialização, o consequente acúmulo de gases nocivos e com o aumento da temperatura nos centros urbanos e etc.
Mas uma das maiores preocupações, sem dúvida, é a futura escassez de água, que hoje aflige pelo menos 40% da humanidade. Como resolver o problema do aumento de calor gerado nas cidades pelo efeito estufa, se muitos países nem assinaram o Protocolo de Kyoto, um documento de intenção entre 180 nações para reduzir as emissões de CO2 e outros gases de estufa, além de sugerir a substituição dos derivados de petróleo pelo uso de outras fontes de energia. Os Estados Unidos, maior emissor de CO2 para a atmosfera, eles emitem, de toda a emissão mundial, 30,3% é emitido pelos Estados Unidos. Ainda não assinou o Protocolo de Kyoto. Em 2001, os Estados Unidos saíram do acordo para não comprometer o seu desenvolvimento econômico. Cada vez mais, o excesso de CO2 eliminado pelo ser humano é absorvido pelos oceanos, provocando sérios problemas de redução da biodiversidade marinha. Um relatório das Nações Unidas sobre os centros urbanos do mundo, divulgado em Londres, diz que o número de moradores das favelas brasileiras deve subir para 55 milhões em 2020. Eu não tenho os dados ainda para saber se realmente esse é o número de habitantes das favelas brasileiras, tá? O que seria equivalente a 25% da população do país, de acordo com as projeções demográficas feitas pelo IBGE. Este relatório elogia diversos programas sociais brasileiros, mas alerta que a vida de quem vive nas favelas continua piorando e que os velhos preconceitos não mudaram. Uma proposta dos especialistas para evitar um desastre planetário, a médio prazo, seria o desenvolvimento sustentável no lugar do lucro imediato, isto é, a exploração de baixo impacto e não a exploração ambiental predatória. Afinal, nosso mundo não é inesgotável. Então, muito bem, turminha, vamos lá, atividade. Imagine que cada retângulo abaixo seja um terreno e as bolinhas sejam árvores plantadas. Então observe bem a figura e calcule a densidade da população dessas plantas. Então muito bem, ó, em cada retângulozinho nós temos 5 árvores. Então nós temos 4, 8, 12 retângulos. 12 vezes 5, nós temos 60 árvores plantadas num terreno de 30 por 40. Tá certo? Então 30 vezes 40... Vou pegar o ponteiro aqui. É igual a 1.200 metros. Tá? Nesses 1.200 metros, nós temos quantas árvores plantadas? Nós temos 60 árvores plantadas. Tá certo? Então, o segundo aqui, ó, o nosso jeito de fazer o cálculo, o que é? É o número de indivíduos, tá? Que no caso seria a árvore, que é a população, dividida pela área. Então nós teríamos dessa forma aqui, ó, o número de indivíduos, que são 60 árvores, distribuído em 1.200 metros. Tá? O que daria 5 árvores, né, a cada 100 metros. Ok? Número 2. Ao crescer, toda a população encontra uma resistência do meio ambiente. Então responda. O que acontecerá
resistência do meio for muito grande. Então, letra A. Quanto maior a resistência do meio, mais cedo a população entrará em equilíbrio. E letra B. E se a resistência do meio for muito pequena? Então, se a resistência do meio for pequena, maior a fase de crescimento explosivo dessa população. Número 3. Duas espécies diferentes são colocadas no mesmo ambiente. Uma não é predadora da outra, mas podem competir entre si. Qual delas crescerá mais? Bom, vai crescer mais aquela que tiver maior potencial biótico, irá encontrar a menor resistência do meio, tá? Ou seja, aquela que melhor se adaptar ao meio, né? E a que vai ter o maior crescimento populacional. Tá? Número 4. Uma espécie de mamíferos pastadores, ou seja, herbívoros, é atacada por um parasita. Letra A. Qual o número ideal de mamíferos para suportar melhor a epidemia? Bom, pessoal, não há um número exato, tá? Se o número de indivíduos de uma espécie parasitada crescer em demasia, aumentará a contaminação. Ok? Letra B. O que acontecerá se houver uma alta mortalidade dos mamíferos parasitados? No caso de uma epidemia, a alta mortalidade fará diminuir o número de parasitas por falta de hospedeiros. Número 5. Em 2 hectares de terra foram plantadas 3.600 mudas de eucalipto. Qual das expressões abaixo apresenta um conceito relacionado com essa afirmação? É a letra C, tá, turma? Densidade de população. Número 6. Entre os fatores que determinam a diminuição da densidade de uma população, podemos citar a emigração e a mortalidade. Número 7. Para calcular a densidade de uma população, é necessário conhecer o número de indivíduos que a compõem e o espaço que ocupa. Tá? Letra A. Número 8. Um censo realizado em região tropical sobre a atividade de caça de lagartos nas dunas de uma estinga em diferentes horários apresentou os seguintes dados. Às 8 horas da manhã, 8 indivíduos de uma única espécie. Às 10 horas, 32 indivíduos de 2 espécies. Às 12 horas, 48 de 4 espécies. Às 14 horas, 128 indivíduos de 8 espécies. Às 16, 32 indivíduos de 8 espécies. Às 18, 16 indivíduos de 4 espécies. E às 20 horas, 4 indivíduos de uma única espécie. Então, elabore um gráfico, tá? Ilustrando os dados acima. Então, vamos fazer um gráficozinho, né? Bem simples, tá? Aqui o eixo X e o eixo Y, tá? Sendo que no eixo X, nós vamos marcar a quantidade, tá? As horas. Então, vamos colocar aqui às 8. Depois, às 10. Às 12. Não vai ficar certinho, tá? O espaço entre eles aqui, porque eu não tenho material, né, de acordo, tá? Mas vamos lá. Às 16. Às 18.
às 20 horas. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, às 8 horas, quantos indivíduos haviam? Tá? Vamos fazer aqui, ó. Às 8 horas, haviam 8 indivíduos de tantas espécies. Depois, às 10 horas, quantos haviam? Então, se é de 8 em 8, ó, vamos colocar aqui, ó, que às 10 horas haviam 32 indivíduos. Depois, às 12 horas, haviam 48. Às 14, haviam, conforme vai passando o tempo, vai aumentando, né, o número de indivíduos. Depois, às 16 horas, às 16 horas, deixa eu marcar aqui, 8, 8, 10, 32, às 12, 48, às 14, 128, opa, esse risco aqui não tem, e às 16 horas, ele começou a cair, tá? Ele passou a ter de novo 32, é o mesmo número aqui, ó. 32. Depois, às 18, haviam 16. Tá? Às 18, haviam 16. E às 20 horas, haviam 4 indivíduos. Então, o nosso gráfico, estou pegando uma outra cor aqui, ele ficou dessa forma, ele cresceu, 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 até as 14 horas. A partir das 14 horas começou a cair, tá? Até chegar às 20 horas. Ficou feinho, mas é isso aí que é, tá bom? Letra B. Comente a possibilidade da influência de um determinado fator abiótico na atividade de caça dos lagartos. Bom, temperatura. Os lagartos, eles são heterotérmicos, isto é, a temperatura do corpo varia com o meio. Quando aumenta a temperatura, o número de lagartos diminui. Número 9. Podemos dizer que 97,5% da água existente no planeta equivale aos mares. Portanto, água salgada. E é muito dispendioso dessalinizá-la. O pouco que resta é água doce e bastante desperdiçada. Pesquise como a água doce está distribuída no planeta e se é fácil obtê-la. Então vamos lá, turminha. Em rios e lagos, é 0,3% da água doce. As geleiras correspondem a 68,9% da água doce. E os lençóis subterrâneos correspondem a 30,8% da água doce.
Número 10. A figura representa uma área de 80 metros quadrados, onde existe uma população de sapos e uma de gafanhotos. Qual a densidade populacional de gafanhotos? Então, a letra A, ó, quantos gafanhotos nós vamos contar aqui? Se nós contarmos aqui, nós vamos encontrar 40 gafanhotos, tá? Distribuídos, aqui ele colocou errado, tá? Aqui é 100 metros quadrados, tá, filho? 40 gafanhotos distribuídos em 100 metros quadrados, certo? Que vai dar uma densidade, né, de igual a 0,4 gafanhotos por metro quadrado. E a densidade populacional de sapos? Então, se nós contarmos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 sapos em 100 metros quadrados. Tá? Isso nos dá uma densidade igual a 0,1 sapo por metro quadrado. Tá joia, turma? Número 11. Observe e responda. Éramos 6, seremos 3. A fecundidade de brasileiro despencou. Tá? Total de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Em 1980, passou para 4 crianças. Em 2000, 2 filhos. E em 2020, a média será de 1,5 filhos por mulher. O IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A queda no crescimento natural da população brasileira também pode ser observada na diminuição do número de filhos por mulher ao longo dos últimos anos, a taxa de fecundidade. Dê algumas possíveis razões para a queda do número de filhos ao longo desses anos. Bom, podem ser várias, tá? Mas vamos citar algumas aqui, ó, por conta das maiores facilidades de acesso aos métodos contraceptivos, vírgula, maior participação da mulher no mercado de trabalho, vírgula, aumento da urbanização, vírgula, aumento do custo de vida, vírgula, difusão da noção de planejamento familiar, vírgula, maior custo de criação dos filhos na área urbana, vírgula, melhoria do padrão educacional. Tá? Então, só alguns itens que podem mostrar por que a queda do número de filhos por mulher no Brasil. Número 12. Suponha que um biólogo estudou uma população de pombos de uma determinada área durante 10 anos. Verificou que a taxa média de natalidade foi de 40 por ano, a de mortalidade de 30 por ano, a de imigração de 3 por ano, a de emigração 8 por ano. A população estava aumentando ou diminuindo? Qual a modificação média anual devido à migração? Então, aqui é muito fácil. Ó. Se a imigração é 8 e a imigração é 3, tá? Então, ó, é menos 5. Tá? Se a população inicial fosse de 15 pombos, qual seria a população no final de 10 anos? Vamos fazer umas continhas ali, só somando ali, ó, no final de 10 anos, teríamos 65 pombos.
Número 13. O gráfico ao lado apresenta o crescimento da população. No gráfico, o que representa as curvas A e C e o espaço B? Bom, aqui ó, o A ele representa o crescimento teórico. O B aqui ó, ele representa a resistência ambiental. E a letra C, tá? Essa linha aqui, ela representa o crescimento real. 14. Considere o gráfico ao lado que representa o crescimento da população. Em qual dos períodos considerados a resistência do meio torna-se igual ao potencial biótico da população? Então nós temos aqui ó, o número de indivíduos aqui, tá? E aqui o tempo. Então conforme passa o tempo aqui, ó, até aqui a população tem um crescimento explosivo. A partir daqui, ó, ela começa a se manter estável em equilíbrio. Tá? Então, em qual dos períodos considerados a resistência do meio torna-se igual ao potencial biótico da população? Então, a partir daqui, ó, aqui na letra E. Tá? Então, é E. O que poderia acontecer em uma população na qual a taxa de filhos por mulher é cada vez mais reduzida? Diminuiria o crescimento demográfico, aumentaria o número de idosos e, em alguns locais, reduziria também a força de trabalho. Tá joia, turma? Então, essa semana foi isso. Semana que vem é só atividades de recuperação. Tá? Então, um abraço, até a próxima semana.